Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos referentes ao noticiário esportivo do Vasco. E nesta edição, vamos falar muito sobre o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Cuiabá. O Vasco que fez o lançamento da camisa nova hoje na parte da manhã. E o tema central do vídeo, que é a carta pública que o Carlos Amodeu, CEO da SAF, e que o Pedrinho soltou ontem, depois do jogo. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, começando a falar aqui sobre o jogo de ontem. Valeu em termos de classificação, pois o Vasco da Gama chegou aos exatos 40 pontos. O Vasco está ali na 10ª colocação. O Paiva vai ter tranquilidade para trabalhar. Faltam 8 jogos para o Vasco da Gama para finalizar o Campeonato Brasileiro, e o Vasco colocou os pés ali na Copa Sul-Americana, faltando 8 pontinhos para a gente conquistar o objetivo da Copa Sul-Americana. Mas, pessoal, foi um jogo feio. Acho que um dos piores jogos que o Vasco fez esse ano em São Januário, sob o comando do Paiva. O Vasco com dificuldades para fazer um bom futebol contra o vice-lanterna da competição, um time muito simplório do Cuiabá, e o Paiva, mais uma vez, modificando muito mal a equipe vascaína. Só valeu pelos 3 pontos. Atuação Vasco boa, deve aos torcedores no Campeonato Brasileiro. E o seguinte, o Vasco, na segunda-feira, joga contra o Bahia e sem 2 jogadores de peso aí, sem o Vegete e sem o Moura, 2 jogadores que estão jogando muito. Bom, seguinte, agora a gente fala aí da nova camisa dos Gigantes da Colina. O Vasco lançou agora pela manhã a nova camisa muito bonita, diga-se de passagem, a gente vai colocar aqui para vocês, né? E pode ter certeza que a torcida do Vasco vai bater mais um recorde aí de venda, perfeito? Vamos colocar aqui para você, torcedor do Vasco, tomar conhecimento aqui a nova camisa do Gigante da Colina. Você gostou? Você não gostou? Deixa aí nos comentários, tá? Camisa aí do Gigante da Colina, bem retrô mesmo. Eu, particularmente, gostei mais daquela preta do ano passado. E você? Mas, pessoal, o assunto central aqui do nosso vídeo. Ontem, o Pedrinho lançou uma carta pública aí aos vascaínos depois do jogo. Oportunismo. Depois do jogo, soltou aí essa nota. E eu vou colocar aqui para vocês, certo? Para a gente poder ler e para a gente poder comentar. O meu canal é um canal de opinião. Se você discordar, você coloca aí nos comentários. Então tá aqui a carta, ó. Hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário no Vasco SAF, para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários
parte, praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reestruturação, cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e, principalmente, no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Esta mediação visa buscar soluções coordenadas, negociadas e estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhora, que possam atrapalhar ou criar obstáculos de processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por natureza impopular ou dificuldade de enfrentar a realidade, mas devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama ao longo prazo. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Esta reestruturação será desafiadora jornada, que envolverá sacrifício, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável no Vasco. Sabemos que nos momentos difíceis, você, torcedor do Vasco, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. E nesse momento contamos com o seu apoio, mais do que nunca. A sua confiança é fundamental. Pedrinho Carlos Amodeu. Pessoal, é o seguinte, por que eu li? Para a gente poder contextualizar essa situação. O seguinte, o Pedrinho reclama do caos. A gente sabe que realmente a situação do Vasco é um caos. Agora, o Pedrinho não pune. Isso você pode gostar de mim ou não gostar de mim, mas o que tem que ser perguntado para o Pedrinho é porque ele não pune essas pessoas que causaram o caos ao Vasco da Gama. Ele é presidente do Vasco há exato 10 meses e não tem nenhum tipo de punição, seja ao Josh. Ele, ao contrário, ao invés de punir, sentou para fazer um acordo com a ECAP, e o Jorge Salgado desfila pelos corredores de São Januário como se nada tivesse feito. De modo que o Pedrinho não falou rigorosamente nada nessa carta. A gente já sabia dessa situação da mediação lá na Fundação Getúlio Vargas, sem novidade nenhuma, e não explica para a torcida do Vasco, certo? Sobre o processo de sindicância, sobre o potencial construtivo, sobre a situação aí das ações, se darão prosseguimento ou não, se ele vai postergar esse acordo. O Pedrinho está mais perdido do que bunda de índio. Ele está mais perdido está mais por fora do que bunda de índio. Essa é a grande verdade. E diz ao torcedor do Vasco aquela palavra, a longo prazo. Então, assim, o torcedor do Vasco fica sem perspectiva, o torcedor do Vasco acaba ficando triste diante de uma situação onde ele próprio está vendo ali os seus rivais do Rio de Janeiro disputando títulos, sendo campeões, e o Vasco a longo prazo. Essa situação dessa SAF no Vasco, gente, não deu certo. E as pessoas que fizeram isso com o Vasco têm que ser punidos. Enquanto não forem punidos, pode fazer notinha aí, o que for, que para mim é conversinha fiada para jogar para a galera. Injeção de linguiça. Essa é a minha opinião, deixa a sua. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá.
Valeu.